galerinha do canal, tá começando aqui o nosso podcast Fala Cristão, hoje com ele, Leandro, tá aqui junto com a gente, participando. Leandro, mais conhecido, o nosso Antônio Cirilo. Coitado. Essa eu ensaiei de casa. Rapaz, o homem é bom, hein? Mas e aí, Leandro, a gente quer te conhecer no nosso podcast Fala Cristão. E a pergunta que eu quero calar, né? Fala aí, Cristão, quem é você? Pra galera. Isso aí, boa noite pra vocês aí, né? E bom te receber aqui em casa, né? Tem tempo, né? Tem tempo, o Diogo, quando ele vinha aqui, a gente sentava ali na pracinha ali, eu, Diogo e Bia, né, pra ensaiar um louvor, aí a gente descia com o violão, a gente sentava lá no banco da pracinha ali e começava, né? E ali era um bom tempo ali junto ali, tocando louvores, né, até enjoar mesmo, e depois a pessoa dispersava e ir pra casa. Até hoje, eu tô até hoje tentando lembrar aquela música daquele pastor que era só Edivaldo. Sol, dói, não sei o que. Edivaldo, pastor Edivaldo. Música linda. Por isso eu... Prega minha orelha na porta da casa do pai. Eu só lembro dessa parte. Por isso eu decidi, por amor, ser escravo de ti. Nossa, a música é linda demais. Essa música é linda, marcou também. Isso aí você chamou lá no fundo. Não, essa aí, ela tá até hoje gravada. Essa música é top. A porta da minha casa. Nossa, isso aí. Linda demais. Fura minha orelha na porta da tua casa. Isso aí. Mas quem sou eu? Leandro, casado, esposo de Keide Calazans, mulher abençoada, pai, né, de 2 meninos e uma menina, Heitor, Isadora e Otávio. Eu trabalho na Praia da Costa no hotel, sou chefe de cozinha. E cristão, né? Eu acho que a maior identidade que a gente tem pra gente falar, né, sobre a nossa vida é uma identidade cristã, né? Então a gente está caminhando na fé, né? E eu acho que a gente tá alcançando lugares, né? Tá degrau por degrau, né? Uma caminhada cristã. Quando você fala assim sobre ser cristão, ter uma família cristã, como que você se vê hoje dentro do que você já viveu? E dentro de uns 10 anos para trás aí, o que mudou na sua vida? Rapaz, 10 anos atrás eu tinha 30 anos, né? Eu acho que a gente amadurece muito com o tempo, né? E principalmente na vida cristã. Provavelmente eu não faria coisas que eu fiz lá atrás, né? Por impulso às vezes, decisões precipitadas. Eu acho que a gente tem muito isso ainda em igreja, né? Em vida cristã a gente tem muito isso aí, às vezes a gente não está preparado ali para algumas coisas do momento ali. E a maturidade do tempo, né, a idade vai te dando um pouco de maturidade. Então 40 hoje, com certeza eu tenho mais experiência de vida, uma cabeça melhor, né, e amadureci bastante coisa, aprendi bastante coisa, né. Algumas coisas que eu não sabia de Bíblia hoje eu já tenho conhecimento, então a gente vai, eu acho que é igual o Paulo falou, né, e eu gostei da fala do William na oportunidade, falou que é uma carreira, né? Então a gente vai prosseguindo, né, em conhecer o Senhor, né? Então a gente tem que, na nossa carreira de cristão, nós temos que ir melhorando, né? Nós temos que ir evoluindo e crescendo. Eu estava lembrando aqui que na terça-feira que você foi lá na igreja, né? Foi uma benção, né? Foi top! Foi uma benção, né? Foi glória. Ganhei a oportunidade de tocar bateria, irmãos. Nessa lenda. Foi uma glória. Fogo. Fogo puro. Fogo puro. 2 notinhas e pai. Tchau! Oh, Deus! Ai, que glória! Isso é maravilhoso, cara. Na hora que eu vi o Leandro falando, o Ramon falou assim: Diogo, vai vir um tal de Leandro aí. Uhum. Eu falei, é bênção demais, irmão. Fica tranquilo que tá tudo sob controle. Foi uma glória, né? Eu falei assim, cara, mas quem que é esse Leandro? O Ramon perguntando. Eu falei, você não tá sabendo de nada, irmão. Não tá ligado não, irmão. Isso aí, o Leandro já foi líder de louvor da nossa igreja. Para quem também, né, tá assistindo aí, é da Visão da Fé, e viu o Leandro chegar lá, todo mundo, né, aquele calor humano ali com ele, é porque o Leandro já faz parte da nossa igreja, né? Há um tempo, foi líder de louvor,
da nossa igreja. E bastante coisa, gente. Eu sou suspeito em falar, né? Porque a gente caminhou junto, a gente foi... rodou monte, praças. Cara, a gente era um em carne nessa questão de adoração, aprendi muito com esse cara. E se eu tô trazendo ele aqui... Muita montagem de som. Montagem de som. Olha o técnico aí. A Medusa. A história da Medusa. Uma saga, hein? A Medusa foi top também. Eu sempre, quando eu vou em alguns lugares, eu tenho que contar a história da Medusa, assim, porque foi tremendo também essa história da Medusa na igreja, né? Fala pra gente aí, ué. Então conta pra gente. Não, vou contar, né? Não, é benção, porque é benção. A igreja, ela tinha o som, né? Pra quem mexe um pouquinho com som, sabe, né? Que o ideal é o técnico ficar no fundo da igreja com a mesa de som, né? E a gente tinha a mesa de som colada no altar, na frente. E a gente teve uma ideia lá de fazer, vamos procurar ver, né, como é que é e vamos tentar botar essa mesa lá atrás. E aí eu acho muito interessante como que é a empolgação, né? Você jogar uma ideia e as pessoas ir comprando aquela ideia ali. A gente achou uma pessoa que quis vender essa Medusa e aí começou a saga, né? Porque nós fomos lá para ver essa Medusa e o rapaz estava na igreja dele dando um curso de sonoplastia e aí foi na igreja adventista, aqui no Araçás, aqui para procurar esse rapaz. E é Magno o nome dele, gente finíssima. Nossa, eu sou muito grato pro Magno pelo que ele fez. E ele me deu uma lição de que é cristianismo de verdade, né? Muito bom. Aí nós pegamos o Magno lá na Adventista e fomos para um galpão. E aí no galpão ele abriu o galpão, foi lá dentro lá e pegou a Medusa lá, acho uns 20 metros de cabo. Tinha pouquinha coisa no galpão, né? Tinha muito equipamento de som, era instrumento, era um galpão cheio de troços de som de igreja. Nossa. E aí o Magno pegou aquela Medusa, enrolou no braço aquele cabo e ele falou, onde está seu carro? Aí eu falei, tá ali. Ele falou, abre o porta-malas lá. Eu falei, não rapaz, espera um pouquinho aí, vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui. A gente nem tinha o dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro, era R$1.000 e poucos, 1.200, ou era R$1.000. E a gente não tinha nada, eu acho que se tinha era R$200. Né? Eu lembro perfeitamente isso aí. E aí ele falou assim, não, pode abrir o porta-malas lá. Eu falei, não, comigo não é assim não, comigo a gente tem que combinar primeiro as coisas para depois a gente ver como é que vai prosseguir, se a gente tem condição de pagar e tal. Ele falou, não, pode abrir lá. Eu abri o porta-malas, ele jogou a Medusa dentro do porta-malas e eu falei, tá, e aí? Ele falou assim, não, me paga como você puder aí. E eu falei, não rapaz, não é assim não, você nem me conhece. Como é que você me entregou um negócio de R$1.000 na minha mão, você nem me conhece? Aí ele falou, não rapaz, se você não me pagar, ó, quem vai te cobrar, né? Então assim... Botou no Serasa de Deus. Botou no Serasa de Deus, botou no cheque especial do Senhor lá, e eu gelei na hora, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei muito contente de coração aquele dia ali, eu fiquei pensativo, eu vim pra casa assim, pensativo, falei, meu Deus do céu, como que nós vamos pagar esse negócio aqui, né? Botar um dinheiro em cima disso aqui, honrar um compromisso desse, né? Porque a maioria do pessoal lá na igreja era assim, adolescente, família, o pessoal não estava com recurso para aquele ali, naquela hora, daquele jeito. Exatamente. Então aí de repente começou assim, uma rifa aqui, um valor ali, né? E foi muito bom assim, foi muito bom o trabalho que nós fizemos lá e deu certo, pagamos a Medusa. E a Medusa acho que está na igreja até hoje. Tá lá. Tá funcionando. Lá. Então assim, foi tremendo que nós fizemos lá juntos. Não teve aquele negócio de uma pessoa, né, se empenhar, mas todos se empenharam, vendemos algumas coisinhas, um doava um negócio, a gente vendia. E a gente conseguiu pagar aquela Medusa, pagamos tudo. E eu comprei mais coisas do Magno depois. Comprou? Eu comprei um baixo dele, na mão dele, e ele fez do mesmo jeito. Eu não, me paga como você puder, e a gente ficou muito amigo. E como é que são as coisas, né? A conexão, né? Esse negócio de placa de igreja, nada a ver. O cara era da Adventista, ele se abriu assim e abriu meus olhos contra essa fé, né? Essa coisa de placa de igreja, o cristianismo e a quem nós devemos satisfação na nossa vida cristã, como que a gente deve honrar compromissos financeiros, né? Nossa. Quando eu falei que era para a igreja, ele abriu na hora a porta dele e enfim, aconteceu, né? Aconteceu, foi tremendo isso aí. Eu lembro que aquele dia a gente rodou, tipo assim, foi um sábado, né? A gente rodou o sábado, assim, manhã inteira atrás da Medusa e querendo acertar isso.
até hoje, pra você ter ideia, agora a gente chegou no estágio que naquela época a gente ficava doido para ter, que é o fone de ouvido. Aham. Então nós estamos chegando nessa era aí. A gente profetizava, você não tocou lá porque a gente está ajustando ainda o fone de ouvido lá. Até talvez agora, nesse final de semana, o rapaz vai lá me ajudar em outras coisas lá que nem tudo eu sei, né? A gente sabe bastante coisa, mas nem tudo a gente sabe. E aí ele falou, não, vou lá, vou tentar te ajudar em outras coisas lá, mas, cara, quando eu olho ali, que eu vou ali, mexer naquele som, e veio tudo ali, e na hora que o Ramon me perguntou quem é o Leandro, eu falei, cara, o Leandro tem uma história, tem um legado, irmãos. Eu sempre falo no canal, e sempre falo com as pessoas, legado. E ultimamente, Leandro, eu tenho visto que isso faz muita diferença. Com certeza. Por exemplo, ontem faleceu um amigo meu, é o pai de um amigo meu, né? E o senhor Geraldo. E eu ainda estou tocado ainda por esse momento, porque assim, é um cara que deixou legado. É um cara que todo mundo gosta dele, porque o cara ajudava todo mundo. Então assim, seja uma medusa, seja um ajudar de pessoa, cara, vai ser lembrado pro resto da vida. Claro. Quando você chegar na nossa igreja, igual você chegou, todo mundo sorrisão aberto, alegre, feliz. E o mover vai acontecer igual aconteceu, cara. Foi desse jeito mesmo. Porque assim, cara, todo mundo fica no coração assim, aquela lembrança, por quanto ele fez pro reino. Não, e foi bom, né? Nós estávamos juntos ali, foi exatamente bíblico, né? Com bom e com suave que os irmãos vivem em união, né? Então o que acontecia na igreja ali, o que acontecia e o que acontece, era exatamente isso. Eu percebo que a igreja ela é muito abençoada, porque os irmãos eles vivem em união, né? Então tá conforme a palavra de Deus, né? Então, Leandro, o que eu queria perguntar para você também é assim, dentro de tudo essa questão de família, assim, e você ter ido lá na nossa igreja e tal, e ter visto aquilo ali, quanto aquilo moveu o seu coração, o que você sentiu, como que você saiu daquilo tudo ali, daquela presença, daquela acolhida que você teve ali, como é que foi esse sentimento? Saiu cheio, transbordando? Rapaz, isso aí você pegou pesado, hein? Olha só, engraçado, né, rapaz? Uma terça-feira... Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Melhor. Vou melhorar a pergunta para ficar mais difícil ainda. Melhor. Manda brasa. Como que é você servir dessa forma, em louvor, em adoração, fluir daquele jeito ali? Como é que é você sentir isso tudo? Você ser um canal de bênção, como é que você se sente depois que rola tudo isso, assim, que Deus te usa dessa forma? Aí você apertou o cinto mesmo, né? Eu tava fazendo a pergunta fácil, assim, né? Tava fácil, aí você apertou mais o cinto. Boa. Aqui nós temos que espremer. Rapaz, você espremeu igual limonada aí. A Elaine pregou essa semana, sobre isso. Ela falou lá, não, Jesus, né, no Getsemane lá, né? Então, é azeite, é prensa. Né? Prensado. É prensado. Então vamos aqui prensar. Então, o azeite é interessante, né? O azeite ele é prensado, sai um azeite virgem. É para sair o melhor. Depois ele sai a prensa de novo, aí até para sair mais um azeite ali ainda. Então, assim, primeiro uma prensa fria, depois uma prensa quente, para sair mais azeite até finalizar ali tudo. O bagaço do azeitona ela é prensada. Primeiro a carnezinha dela ali e depois o caroço dela é prensado também, para sair todo o azeite. Mas o que eu senti, rapaz, uma terça-feira, né? Eu cheguei aqui em casa aqui, eu tava assim, cansado, né? Tava chegando do trabalho e a minha intenção era chegar em casa, sentar no sofá, ver uma televisão, né? Fazer qualquer outra coisa, mas eu não imaginava ir para a igreja terça-feira. Não imaginava, porque geralmente, né, para quem é de igreja, assim, que frequenta a igreja direto, constantemente, sabe que tem os cultos já rotineiros na igreja, né? E a igreja a gente tem um culto quinta e tem culto domingo, então você acaba criando ali aquela rotina sua ali, de quinta e domingo. Então aí, né,
o pastor Geraldo me ligou, e o pastor Geraldo, você sabe como é que ele é, né? Ele é objetivo. Ele é intimação. Ó, eu preciso de você aqui agora, você vai vir? Aí eu falei, rapaz, ele falou, tá em casa já? Já chegou? Pode vir aqui agora, me ajuda aqui e tal. Eu falei, bora. Vou sim, vou só tomar um banho aqui, tô indo pra aí. Que hora você quer que eu chegue aí? Ele falou, rapaz, 7h40 se chegar tá bom. Aí eu falei, ok, 7h40, graças a Deus a gente tava lá, né? Eu avisei pra Keide que eu tava indo pra lá também. E engraçado assim, eu tirei algumas músicas pra gente fazer um momento lá, porque ele falou que seria o estudo e um momento de louvor, né? Um momento de louvor, um estudo. Aí tá, o irmão vem, se apresenta, né? Como é que é o nome dele? O que é responsável pelo louvor hoje, né? O Ramon. O Ramon chegou, veio, se apresentou, tal, conversou um pouquinho comigo. Perguntei pra ele como é que ia ser, como é que ele queria que fosse ali. Aí ele passou como é que ia ser o momento. E eu falei, ok. E ele falou, o que você vai fazer? Né? Eu falei, rapaz, eu vou te falar um negócio. Tá aqui, mas eu não sei se vai ser isso aqui. Não sei. Porque eu gostaria, assim, de deixar muito livre as coisas acontecer, Deus trabalhar. Né? Porque geralmente você vai em alguns lugares, é engessado. Sim. Em algumas igrejas, as coisas geralmente são um pouco engessadas. E aí, por que às vezes não vai acontecer igual aconteceu lá? Então, vamos lá primeiro para a igreja lá. Ali na igreja ali, eu estava muito à vontade, né? Estava feliz em estar ali, de verdade, assim. Foi uma oportunidade depois de muito tempo, né? Que a gente andou fazendo várias coisas. Então, tipo assim, eu cheguei ali, você fica um pouco tenso, mas eu estava muito satisfeito ali. E aí, os irmãos, eu percebi assim, que eles estavam muito, assim, com muita sede, muita vontade de adorar a Deus. E aí o João veio, deu uma palavra abençoada, começou o culto ali, abriu o culto com uma palavra abençoada. E aí a gente começa, não precisa fazer muita coisa. E eu acredito muito fielmente assim, que as coisas de Deus têm que ser simples. Sim. E eu às vezes até chego a falar para as pessoas que não precisa violão, não precisa apenas uma voz, apenas um adorador, né? E aquele momento ali foi a hora que a gente chamou mesmo a igreja, porque a lembrar, né? Porque a palavra de Deus diz que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu trouxe a memória da igreja, né? Que Deus está procurando os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então eu percebi, o que eu percebi na igreja, na visão da fé? Que ali há adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Então a gente começou a adorar, quando a gente começou a adorar a Deus e clamar, e invocar o nome de Deus, ali começou a mover, o Espírito Santo de Deus começou a ser movimentado na igreja. Então qual é a diferença de outros lugares, quando a gente às vezes está em outros lugares? Que as pessoas não estão dando a liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que ele fale com elas, para que o Espírito Santo de Deus mova dentro da igreja. Então quando eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, é perigoso. Sim. É perigoso. Então o que a gente estava fazendo terça-feira ali? Deixando Deus fazer, deixando Deus falar, e aí foi lindo. Então ali você percebe que estava acontecendo coisas de Deus ali dentro ali. E é o que as pessoas elas querem que Deus fale, elas pedem para que Deus fale, elas pedem para que Deus se movimente, mas não dão liberdade para o Senhor. É igual um teatro que eles fazem na igreja. O teatro o banco é a minha vida. A pessoa senta no banco e fala, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu quero que o Senhor sente nesse banco da minha vida e o Senhor direcione agora. Mas toda vez que Jesus senta no banco, ele vai lá e puxa o banco e fala, peraí, Senhor, deixa só eu sentar um pouquinho aqui, porque eu tenho que tomar uma decisão. Porque o banco é o banco da decisão. Então ele fala, Jesus, vou te dar o banco da decisão, você vai decidir. Mas toda vez que Jesus quer decidir, ele toma o banco, senta no banco e fala, não, peraí, deixa eu decidir só isso aqui. A minha vida é minha. Então, quando as pessoas falam, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus age, eu quero que Deus faça, na verdade, eu fico meio assim, há uma interrogação. Será que de fato você quer mesmo que Deus tome conta? Que Deus controle a sua vida de verdade? Será que é isso mesmo que você quer? Você quer entregar o banco da sua vida na mão do Senhor e deixar Ele fazer? Então, essa questão, para mim, sempre uma interrogação. Quando a gente vai na igreja, que há uma liberdade, há um mover do Espírito Santo, eu entendo que ali as pessoas querem realmente botar Jesus no controle das coisas. E quando não acontece, há uma insegurança, há um medo de deixar se entregar,
há uma doutrina. Aí fala assim, não, mas aqui na igreja não pode. Que aqui na igreja não é assim. Que não sei o quê. Então, é muito estranho e complicado. Mas em cada igreja, uma igreja, né? E ali eu sei que há adoradores, ali acontece, ali a unção de Deus foi derramada, houve mesmo um mover de Deus naquele lugar ali, foi tremendo. É bom ouvir, assim, que a gente vai aprendendo, né? Eu fiz lá com o William e fazendo aqui com você, eu fico só observando assim, o quanto é 2 segundos para que venha algo muito tremendo assim, do nada, né? A gente vai sabendo que a gente vai só se entregando ali, vai colocando. Eu gosto muito desse jeito que aconteceu na terça-feira, porque assim, eu sei os louvores, eu sei tocar os louvores, Sim. eu sei cantar os louvores. Sim. Então, o que me resta? Bora. Só deixar Deus fazer o mover. Porque eu sempre creio, e é o que você falou também, é que nós somos instrumentos na mão de Deus. Com certeza. Ele nos deu o dom de cantar e tocar, o resto é com ele, não é com a gente. Então ele só vai conduzir. A gente tem que chegar, tem que se preparar. Sim. Né? Você tem que pensar também assim, que, né, para quem assiste, né, para quem fala assim, então eu vou chegar lá e blank e vamos embora, né? Boa. Isso. Não é bem assim, né? Você tem que buscar informação. O pastor William vai estudar para dar uma boa palavra para a igreja, para alimentar a igreja, o pastor Geraldo. Se a gente perguntar para qualquer pastor, eles vão dizer, né? Eu vou primeiro estudar, eu vou me encher de Deus ali, da palavra de Deus, para trazer uma boa alimentação para a igreja, uma boa instrução, uma boa instrução. E para o instrumentista, para o músico, para o adorador, para o levita, para a nomenclatura que você quiser, né, do jeito que você quiser. Né, são as pessoas que estão ali conduzindo o louvor ali, que estão ali para servir ao Senhor, né, para conduzir a igreja à adoração, para trazer uma palavra de Deus também para a igreja. Então essas pessoas têm que se preparar para que também a igreja consiga, de fato, mergulhar nas coisas de Deus. Porque não é porque eu digo que é para Deus, né, porque isso é muito falado e também muito utilizado, fala assim, é para Deus. Não, é porque é para Deus mesmo que vai ter que ser bem feito. Exatamente. É bem feito porque é para Deus. Então eu não posso fazer de qualquer jeito porque é para Deus. Não existe isso. Então a gente tem que fazer muito bem feito, tem que afinar bem os instrumentos. Se você puder ter o melhor instrumento, você vai ter o melhor instrumento. Se você puder ter o melhor momento ali para você fazer, para você executar, né, aquele momento ali, é a melhor forma. E Deus, ele vai fazer o sobrenatural. O natural nós vamos fazer, mas o sobrenatural é de Deus. Eu não lembro quem falou exatamente, mas pegando um gancho no começo da sua fala, que eu guardei aqui para fazer a pergunta, para fazer um comentário em cima, que teve um dos vídeos aí que eu assisti na internet, e o cara falou uma coisa que eu falei assim, cara, que boom na minha mente que deu isso. Ele usou o texto das lamparinas, né, para dizer o seguinte, que as virgens ali que estavam com as lamparinas cheias, elas não deram às outras, né, que precisavam... Prudentes e loucas. Pegaram mais, porque exatamente é aquilo que você começou a falar. Eu vou dando tudo de mim, tudo que eu tenho. Eu estudei, eu sei tocar, eu sei cantar, mas eu só vou e segunda a domingo eu tô em uma igreja diferente e tô louvando e glorificando ali, tô fazendo a obra, tô tocando em vários lugares, mas e aí, que momento você enche o seu azeite? Com certeza. Cara, na hora que naquele vídeo o cara falou isso, eu falei, bicho, ele tá muito certo, cara. Porque a gente como as loucas ali, daquelas virgens, porque uma hora você vai precisar do azeite, o noivo está chegando e vai faltar. Sim. Então, eu acho que assim, essa parte que você falou é fundamental a gente continuar se enchendo, porque uma vida cristã, eu vou até aproveitar esse comentário para fazer a pergunta em cima. O cristão, ele tem
um devocional, ou ele ora, ou o que ele faz. E aí eu queria saber de você o que você faz nessa preparação para manter esse azeite fluindo e rolar uma terça-feira daquela. Mas tá odiando a terça, porque a terça... É porque não é normal. Não é normal. Não é normal. Você parece que prepara já para o domingo, parece que é especial, né? Uhum. Parece que o negócio é tudo gira em torno do domingo. Tem gente que gosta de tocar no domingo, tem gente que gosta de cantar no domingo, né? Tudo acontece no domingo, né? Eu não sei por causa de quê. Na visão da fé sempre é terça e quinta. Quem perde terça e quinta, você que tá vendo aí e perde culto de terça e quinta, eu vou te falar, você quer se mover, fluir, tal, irmão, não perde terça e quinta não, que é terça e quinta que rola essas paradas, não rola, né, no domingo. No domingo é um culto normal, muito difícil, né? é muito difícil. Normal, né? É porque aí que a gente rola aquilo que você falou. A gente fica muito padronizado, quadradinho, porque tem que ter aquele tempo, a pregação do pastor vai ser maior, então a gente tem mais louvores, então fica muito padronizado, a gente acaba não conseguindo fluir tanto assim. Mas na terça e quinta, como é mais livre, meu Deus, todos os melhores cultos. A Elaine sabe, a Elaine vai estar vendo aí, ela vai saber. Nossa, a Elaine tá, né, nós dois estamos mais velhos aí do que... Rapaz, assim, como é que a gente faz pra gente estar cheio, né? Isso é uma pergunta muito boa, assim. Primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Isso aí é muito interessante e eu ouvi isso, também deu um boom na minha cabeça. Já foi um pouco diferente do que você ouviu. Isso é interessante, você fala assim, qual momento você tira para você encher, certo? Sim. Então, eu ouvi uma palavra e aquilo ali também mexeu muito comigo e toda vez que eu tenho oportunidade eu compartilho essa palavra, que diz a respeito da mulher samaritana. Jesus, ele fala assim, ela está levando lá o cântaro dela para encher. Sim. E o que Jesus ele fala para aquela mulher, né? Que dela, se ela entendesse aquilo ali, dela fluiria água. A água que ia encher. Então, assim, é isso que eu acho que tá muito interessante na nossa vida, caminhada cristã. Eu não vou na igreja mais para encher meu cântaro. Eu não vou mais na igreja encher meu cântaro. Sim. Eu estou buscando fazer o quê? Que de mim saia uma água, que essa água que flua dentro de mim, né? Que é através do Espírito Santo de Deus. Que essa água que sai daqui, que flui daqui, seja uma água limpa, uma água pura, uma água cristalina, que dessa água a gente possa compartilhar. Então ela nunca seca, ela nunca cessa. Então eu acho que, como que a gente faz para a gente ter, então? A gente vai pedir ao Senhor para que em nós nasça uma fonte de água viva, que jorra para quê? Para a eternidade. Então, sempre você vai ter uma água, sempre você vai ter uma palavra, sempre você vai ter um louvor, sempre você vai ter... quando o pastor chegar na igreja e falar assim, Diogo, hoje você vai dar a palavra introdutória, Diogo, você vai tocar um louvor agora aqui, você sempre vai estar com alguma coisa pronta, porque dentro de você tem uma água viva ali. Então é por aí que eu queria começar. Então, como que a gente faz para a gente manter? A gente tem que orar, né? Como que a gente fazia? Tem gente que até fala sobre uma situação, eu gosto de ir no monte. Tem gente que fala assim, eu oro dentro de casa, eu oro no banheiro, eu oro na cama, né, ajoelhado, de pé, eu oro de qualquer jeito. Eu gosto de ir no monte, eu gosto de ajoelhar, eu gosto de estar num lugar isolado, eu gosto de abraçar com a árvore e chorar, eu gosto. É uma forma que eu encontro, com Deus, que eu falo com Deus, eu gosto. Então, assim, eu respeito quem também acha que não tem nada a ver. Eu não acho que é mais santo o monte. É quase um crente em extinção aqui. Eu não acho que aquele lugar é mais santo do que o meu sofá aqui, eu não acho. Sim. Mas eu gosto de me retirar. E eu gosto de entender que Jesus também fazia isso. Sim. E tem gente que critica isso. Eu não acho que isso é digno de crítica. Porque alguns... Experiências. Então, isso é aquele negócio que a gente começou a conversar. A idade vai te dando maturidade. Então, não sei, tem gente que é velho que não é maduro, mas você vai se retirar para um lugar onde você quer estar isolado,
ou com poucas pessoas. Jesus fez isso também. Sim. Vai para o monte, vamos orar. Chamava os amigos dele, vamos lá comigo orar. Que coisa abençoada. E a gente já fez isso, você tem experiência disso. Sim. Vamos lá no monte orar? A gente podia falar, vamos lá na igreja orar? Vamos lá na minha casa orar? Podia. Sim. Mas a gente foi para um lugar fresco, um lugar onde bate um vento, um lugar que tem natureza. Então a gente ia para um monte orar. Onde a única palavra que você pode ouvir é do Senhor, porque não tem som nada. nenhum. Tem um doido lá, crente lá. Tem um crente doido lá orando, gritando lá no mato lá. Mas isso aí é uma coisa dele, eu respeito isso aí. E eu não vou pro monte porque eu acho que lá é mais santo. Mas eu gosto de orar lá. Eu gosto de ir lá, eu gosto de orar, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa e eu vou lá no monte lá e levo meu violão. E aí eu tava lá no monte lá um dia. As histórias do monte. Eu tava lá no monte um dia lá, e aí eu peguei o violão e desci, porque lá no meio do monte, lá tem no meio do mato lá, e você vai descendo lá, e tem umas pedras e mais pedras e mais pedras, vai descendo e pedras. E eu sentei um pouco mais para baixo da pedra principal lá, que é uma pedra mais alta, desci um pouco, e sentei no meio do escuro, e eu fiquei lá tocando meu violão, cantando lá quieto, sentado no meio do mato, numa pedra no escuro, rapaz. De repente uma mão na minha cabeça, pá! Uma mão na minha cabeça, oração e fogo, aquele negócio. E aí eu abri só um olho assim, e eu olhei assim em volta, tinha uma roda de pessoas orando em minha volta assim, e eu fiquei quietinho com a cabeça baixa assim, contrito o coração. E aí a pessoa que estava falando comigo, eu creio que era o pastor da igreja, e ele falou assim, eu estou vendo você tocando uma guitarra, e onde você ia, você levava uma guitarra, e eu falei, amém, pastor, amém, amém, amém. E só que eu fiquei duvidoso daquele negócio, que ele falou assim, eu estou vendo uma guitarra na sua mão, uma guitarra azul. E eu falei assim, gente, guitarra azul, e eu pensando comigo, ele falando, e eu pensando, falei, guitarra azul, que guitarra de acha de guitarra azul é essa aí? Acho que nem tem muitas, eu né? nem toco guitarra. Eu falei, gente, eu nem toco guitarra, eu detesto guitarra. E aí, rapaz, passou um tempo, o que aconteceu? A bendita da guitarra azul me parou na minha mão. Uma guitarra, rapaz, uma Yamaha, microafinação, uma coisa de doido. Aí eu peguei a guitarra, e aí algumas pessoas sabiam da história da guitarra azul. Eu falei, aí ó, guitarra azul. Eu falei, rapaz, o pastor tinha falado lá atrás, lá que você pegou a guitarra azul, e eu duvidei. Eu não sei assim, qual foi o intuito, não sei a obra de Deus, eu sei que poucas vezes eu toquei com aquela guitarra, mas aquilo ali aconteceu e foi inusitado, foi estranho, foi interessante. E aí, tá. Todas as vezes que eu ia no monte, aí aconteceu um dia lá de pegar um monte de jovens lá, eu falei, tô indo pro monte. E os jovens falavam assim, a gente quer ir também, nunca foram no monte. Aí falaram, a gente quer ir também porque a gente quer ver isso aí, não sei o que, quer saber do negócio de monte. Aí, rapaz, botei dentro do palio uns 10 lá e fomos subir um monte. Mas só que na hora que chegou no meio do caminho, que começou a serra, aquele pedaço de morro lá, eu falei, desce todo mundo que esse palio não sobe essa ladeira com esse monte de gente aqui não. No cruzeiro, né? No cruzeiro. Aí falei, desce todo mundo, sobe a pé que eu vou subir com o carro, que o carro não vai subir não. Aí subiram, aquela história de crente doido de monte, né? Aí subi, botei o carro lá e eles subiram. Aí daqui a pouco começou os irmãos lá falando assim, eu falei, gente, vocês nunca subiram no monte? Então vocês não estranham não, porque pode acontecer alguma coisa, pode não acontecer nada, mas pode acontecer alguma coisa. E daqui a pouco nós estamos lá orando, dá aquela bênção, daqui a pouco vê uma velhinha, pega na mão e começa esse mistério, e começa a orar, e começa a falar, e abre a sua boca e fala, e apontando a minha cara, e vê o outro irmão e fala assim, abre a sua boca, rapaz, glorifica a Deus, e fala, e começou, não sei o que, eu falei, gente, aí o pessoal arregalou o olho, aí ele ficou assim, nossa mãe, aí ficaram com medo. Aí daqui a pouco o outro, a gente anda um pouquinho pra frente lá, tá indo embora, daqui a pouco pega o outro na mão e começa a orar lá em cima, lá começa a orar, e blá blá blá. Eu falei, gente, meu Deus do céu, aí os outros, aí eles arregalaram o olhão de novo assim, aí nós fomos descendo um monte lá e fomos chegando no carro, falei assim, gente, ó, o negócio aqui é quente, né? Eu falei assim, o negócio aqui é estreito, amor. Às vezes acontece, às vezes não tem nada não, mas quando dá pra falar também as coisas de Deus assim, é tremendo. Cara, história de monte são várias. É uma experiência muito diferente, que eu sabia que você ia falar em algum momento sobre isso, mas assim, hoje eu não vejo tanto pessoas falando sobre monte
Só um monte de coberta, né? Monte. Uma coisa que parece que nunca, entre aspas, deu certo em igreja nenhuma, que é culto de oração. Chamar esse povo pra orar, eu acho melhor você falar assim, vai ter comida. Se falar que vai ter comida, pode falar culto de oração, culto de sexta-feira, culto de libertação, qualquer coisa. E é impressionante que é isso que move a igreja. São esses tipos de coisas que as pessoas, na maioria, não querem, porque isso é um compromisso. Claro. Você faz um compromisso de, por exemplo, um monte. Né? Você colocou um monte. O monte é você estar muito, assim, você tem que estar muito tranquilo, porque se tiver, eu vou assim, não vou botar medo de quem está assistindo, mas se tiver com a vida errada, irmão, pode acontecer alguma coisa. O monte, pode acontecer, claro. Porque quem vai no monte, para quem não conhece aí, o crente que vai no monte é as irmãzinhas do coque, é o cara que tem uma vida de oração direto, é um cara que está ali sempre, é um estilo de vida, é um estilo de vida cristã. É uma busca diferente. Né? É uma busca diferente, então o cara tem um compromisso com Deus totalmente diferente desses crentes, como diz o pastor, desses crentes porqueira, né? Que acha que ser cristão é só na nossa igreja de terça, quinta e domingo. Tá ótimo, cheguei no horário, saí no horário. Beleza pura. Cumpri o prometido, o ritual. Isso aí. Protocolo. Não leio a Bíblia durante a semana nenhuma vez. Não faço uma oração durante a semana nenhuma vez. O que eu oro e o que eu leio a Bíblia é quando eu chego no ponto. Mas a Bíblia está aberta lá no Salmo 91 lá. Mas se não lê, meu amigo. E nós estamos falando só de cristão. Cristão é protestante como nós somos. Mas, assim, se a gente abrir o leque, vai ser pior ainda. Então, assim, eu acho que quando a gente vê essas pessoas, você acha que tem algum jeito de mudar isso? Ou tem alguma forma de mudar? E você daria algum conselho para quem não consegue? Ou talvez a pessoa está vendo, assistindo a gente, aí fala assim, mas eu tento e não consigo. Eu tenho uma palavra que eu estava lembrando aqui, do Benihim. O Benihim, quando ele foi entrevistado, eu guardo isso, ficou na minha memória pro resto da vida, essa entrevista com o Benihim, que ele fala assim, a entrevistadora pergunta para ele, Benihim, seu ministério, você sabe quem que é Benihim, né? Que isso, é um furo aqui, né? Um dos maiores avivalistas, procure na internet, você vai achar quem que é. Perguntaram para ele, seu ministério é grandioso, você lota estádio pregando o evangelho, e como que é a sua vida de oração? Aí a resposta dele foi surpreendente no primeiro momento, né? Ele deixou aqueles minutinhos de pausa. Eu não oro muito. Ele viu que ela arregalou o olho. Eu oro o tempo todo. O tempo todo. Eu falei, é isso. Então eu sempre falo assim que a pessoa tem que meio que, se ela vai no trabalho, ela pode orar no pensamento, ela pode estar indo no banheiro e ora ali. Tem um momento, o tempo todo pode dar um glória a Deus. Então assim, o que você acha assim, que pode mudar esse comportamento dos cristãos? O que pode mudar o comportamento? Cara, quando você se converte, né, todo mundo tem essa noção de novo convertido, né? O novo convertido, ele quer ganhar o mundo, ele quer que todo mundo experimente essa situação de salvação, né? Essa verdade, né? De salvação através de Jesus Cristo. E ele quer ler Bíblia, ele quer aprender, ele quer orar, né? O novo convertido geralmente ele é caracterizado. Se você for pensar em novo convertido, você vai ver uma pessoa muito fervorosa, né? E conforme o tempo vai passando, as pessoas vão caindo um pouco aquele padrão ali, aquela energia, né? Aquela explosão vai caindo um pouco, né? Alguns mantêm, outros deixam defasar aquele vigor, né? Eu acho que nós temos que viver como novos convertidos todos os dias, né? Eu acho que a melhor forma de você viver uma vida cristã, né, é pulsante, né? É uma vida assim com muita atividade, lendo Bíblia primeiro, buscando Deus através da palavra dele. Se você não lê a Bíblia, né, você não entende a vontade de Deus, né,
você não entende o caminho que Deus propõe, né? Você não sabe quem é Deus, não entende nada. O projeto de Deus, a Elaine falou lá, né? O Antigo Testamento como uma sombra, né? Como uma mostragem, e depois o Novo Testamento vem, né? Acontecendo, efetivando aquilo tudo, né? O sacrifício no Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus na cruz, né? Que veio para consumar de fato mesmo, né? E para dar essa liberdade para os cristãos, para todo aquele que creu nele, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que orar. Não é fácil mesmo, às vezes vem as dificuldades ali, o sono, você deixa para orar. Na hora de dormir, você vai dormir e não vai orar. Eu acho que é como você falou. Você orar deitado. Todo momento, orar deitado, terrível. Meu Deus do céu, não orar deitado não vai dar certo não. Eu acho que a melhor forma você fazer igual você falou. Todo momento você está orando, todo momento está pensando em Deus, está levando seu pensamento. Pensamentos cativos a Deus, né? A palavra mesmo. Tem um pastor que é muito amigo nosso lá, pastor George, ele falou assim que nós temos que ter momentos de contemplação, né? Eu acho que você está orando a Deus o tempo todo, você tirar momentos para você contemplar. Se você contemplar a obra de Deus, você começa a adorar a Deus, né? Você começa a pensar, pô, esse mar aqui foi Deus que criou o mar, né? Você começa a olhar o céu. Hoje eu estava olhando no céu, estava olhando a lua estava cheia, estava perfeita, e eu me encantei, eu falei, Deus, como isso é maravilhoso. Então, assim, tudo é criado, toda obra é criada para a glória de Deus, né? Então, tudo, se você pensar dessa forma, que tudo é para a glória de Deus, então você começa a contemplar, um momento de contemplação, você começa a olhar as coisas, começa a adorar a Deus, porque tudo Ele criou. Então é maravilhoso isso, contemplação. Então a gente tem momentos de oração, levando o pensamento cativo ao Senhor. Momento de contemplação, momento que você para tudo que você está fazendo para contemplar a obra de Deus. Momentos ali que você vai ter de leitura da palavra de Deus. Não tem como você não parar para ler a Bíblia. Então você tem que tirar um momento do seu dia para ler Bíblia, certo? E é orar, leitura de Bíblia, né? Eu gosto, na nossa casa aqui, a gente sempre teve momentos de tirar a gente faz um momento de adoração com louvores, né? Então a gente para aqui então e começa a adorar o Senhor com louvores, né? E eu gosto muito de que os louvores, quando a gente está adorando ao Senhor, ele tenha sentido, né? Então, como é que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus dizendo o que Deus é, quem Deus é, o que Deus faz, como que Deus é poderoso, né? Onde Deus está, como que Deus trabalha, né? Como que Deus age na nossa vida. Até o plano de salvação, né? O tempo que a gente está louvando ao Senhor, vem toda a palavra, né? Em louvores, né? E falando sobre o plano de salvação. Eu estava vendo o acervo lá que eu consegui recuperar de 2014, né? A gente chegou, porque eu estava falando disso, mas como foi na correria para chegar aqui no Leandro, eu acabei esquecendo o pendrive para trás. Mas enfim, bota aí meu editor, como que era em 2014, o Leandro com o filho dele. Aproveita a imagem aí e coloca pra galera ver, assistir aí. Rapaz, aí sim, hein? Toca Deus forte como Jeová. 1, 2, 3, toca. 1, 2, 3, vai. Deus faz como Jeová, não que não conheça Deus de vitória em guerra. Deus poderoso é o Senhor, Ele é Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Teu Deus está. Opa! Meu Deus está no céu. E também no coração. Todo mundo está morto, mas o teu ressuscitou. Onde? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Teu Deus está no céu. Também no coração. Todo mundo está muito morto, mas o meu ressuscitou. Aê. Então, vocês viram aí que desde 2014 já rolava isso. Isso que acabou de falar aqui de ter esse mover. Pena que a gente não gravou os nossos encontros, né? Que a gente nem pensava nisso, né? Não, a gente só fazia, né? Só fazia. Fazia. Tocar como é que fala? Esqueci.
O negócio que eu tinha Ah, esquecido, carrom. Carrom. Tinha um carrom, cara. Carrom e violão, é. Carrom, violão ali. Eu agora comprei bongô, agora você tá evoluindo. Aqui em casa tá falando de jogo que parecia até uma loja de instrumentos musicais. Teclado, violão, contrabaixo, carrom, bongô, pandeiro, tem um pouco de tudo. Isso aqui é um multi-instrumentista, irmão. Rapaz, é coisa de Deus. Como que surgiu tudo isso, assim, de você adorar instrumento na sua vida, assim? Desde pequeno também, igual você mostrou nesse vídeo que a gente assistiu aí do Heitor, já tocando uma guitarrinha ali, que é elétrico, um negocinho. Como é que foi assim também com você? De criança? Seus pais que te conduziram ou foi só depois? Como é que faz? Conta essa história aí. Não, isso aí de instrumentista não. Instrumentista foi adolescente, né? De criança não tinha nem. Nossa, meu Deus. Nem vestígio. Nem roupa direito. Então era muito assim, muito precária a situação, né? Mas como adolescente, aí o cristão ela começa na adolescência, né? Não é infância. Eu não tenho berço cristão. Entendi. Não sou criado dentro de igreja. Então a minha trajetória é: a infância vem, né? Vem as dificuldades e depois vem uma entrada no meio cristão como adolescente, fazendo catequese. Eu fui catequizado, aí vem todo aquele trajeto dentro de uma igreja católica, né, com um grupo de jovens. Então, dentro da igreja católica, eu comecei a tocar instrumento, comecei a tocar violão, né? Aí tem encontros de jovem, renovação carismática, uma série de coisas que acontecem dentro da igreja católica. E depois disso aí, eu breco tudo em 2000. 2000 eu brequei tudo. Né? Tava com medo do mundo acabar. Em 2000 veio o bug do milênio. 2000 veio o bug do milênio. E aí falaram, vai acabar o mundo. Pá! Vou pra igreja. Vou nada. Na verdade eu brequei minha vida cristã em 2000 ali. Em 99 brequei tudo. Em 99 para 2000, ali eu parei tudo. Eu não ia mais em igreja, né? Tava fazendo ali 20 anos ali. E ali desandou o negócio. Aí eu comecei na verdade eu comecei a beber, comecei a fumar, né? E aí eu não queria ir mais para a igreja, eu não estava indo mais para igreja nenhuma. Quer dizer, aí eu breco a minha história da igreja católica, parei tudo ali, e aí eu comecei a ir para as coisas do mundo, né? Eu comecei a beber, fumar e sair na noite. Então ali começa essa situação. Depois dessa situação toda ali, quando você se vê assim, mas eu nunca mexi com droga nem nada disso. Mas assim, para mim foi muito ruim, porque beber e fumar, cara, assim, tem gente que acha que o horrível de uma vida é você usar droga e você, sei lá, prostituir, não sei o quê. Não, beber e fumar também é horrível. Sim. O cigarro, ele vicia, ele te vicia muito, né, porque tem as toxinas dentro do cigarro ali, e você vai ficar viciado, e você, para você se libertar disso aí é uma coisa assim, para quem fuma é quase impossível. E quem gosta de beber, eu gostava de beber, também para você largar o vício de bebida também é terrível, também é muito complicado. Eu conheci a minha esposa, a gente começou a sair, nos conhecer, começamos a namorar, né? E aí ela me convidou para ir na igreja, né? Depois de, acho que foi em 2006, 2008, acho que foi isso. Aí nós nos conhecemos, ela me convidou para ir na igreja. E aí o que acontece? Eu fui na igreja com ela, ouvi uma palavra na igreja, e aí eu comecei a me derramar aquela palavra ali de Deus. Ela veio com um martelo muito grande, assim, na parede mesmo, e derrubou tudo, assim, tudo que eu estava vivendo, né? Aquilo ali desconstruiu, quebrou tudo. E naquele momento ali, assim, eu me derramei na presença de Deus. Foi tremendo, assim, foi um negócio muito diferente. Só Deus poderia ter feito aquilo. Não tinha ninguém que poderia me dar uma palavra de amizade, de incentivo, para de fumar, larga isso aí que isso não faz bem pra você não. Nada poderia, numa forma normal, no âmbito normal, poderia fazer eu largar um vício. Nada. Então o que acontece? Deus, ele é estrategista, ele trabalha na vida da gente de forma especial, individual. Sim. Deus, então, assim, o que acontece? É bom, eu acho muito legal o que o Diogo está fazendo,
Porque se você é uma pessoa que tem um vício, e ele é terrível na sua vida, e você quer se libertar, então há uma possibilidade. Se você acha que no normal não pode acontecer, Deus ele pode libertar você. Com certeza. Deus ele pode te libertar do vício do cigarro, Deus ele pode te libertar da droga, Deus pode te libertar do homossexualismo, Deus pode te libertar de todas as coisas terríveis que você não gosta, que você detesta em você, que te fazem mal, mas que te aprisionam. Então há liberdade em Deus, há liberdade, Deus quebra as cadeias, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele quebra mesmo as cadeias. Então eu fui liberto naquele dia, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador na minha vida. Por isso que eu acho que o momento do culto, tem pessoas que acham também que é bobagem, mas para mim foi especial e eu sempre levo isso comigo. Eu acho que nos cultos, geralmente, aquele momento que há o apelo, tem gente que fala assim, não precisa, porque o culto todo já é um apelo, mas eu acho que aquele momento, para mim, foi especial. Eu gosto que nos cultos tenha um momento de apelo, porque é o momento que a pessoa toma uma decisão. Fala assim, é o momento da sua decisão, você decidir. Você desperta aquela pessoa. Exatamente, você chamou a atenção daquela pessoa, e a minha atenção foi chamada. Jesus, ele falou comigo, o Senhor falou comigo, é agora. Né? E eu larguei tudo mesmo, abri mão de tudo, e eu falei, eu quero. E o que acontece? A minha oração para Deus, e isso também eu acho muito, muito importante falar, que a minha oração para Deus foi o seguinte, enquanto uns buscam, eu vou parar aos poucos, hoje eu fumo 3 cigarros, mas eu vou fumar 2, depois vou fumar 1 e vou parar. Mentira. Isso não acontece desse jeito. Né? E tem gente que fala assim, se eu tentar parar de uma vez eu não tenho forças. Realmente a gente não tem forças. Para você parar de beber, para parar de fumar, você não tem força mesmo não. Mas o Senhor, ele pode arrancar isso de você, essa vontade, ele pode estipar, ele pode acabar com essa vontade de beber e fumar. Então, o que eu orei para Deus? Eu falei, Deus, eu creio que o Senhor é Deus. Sim. O Senhor pode. Então eu não quero mais. A partir de hoje eu não quero mais beber e eu não quero mais fumar. A partir de hoje eu não quero mais. Eu quero que essa vontade suma na minha vida. E da forma que eu orei, o Senhor ele foi propício a mim e ele falou, não, beleza então tira de você essa vontade. Tirou a vontade. Pum, pronto. Parei de beber e parei de fumar. Então o que acontece? Eu tinha um caminho, que o meu caminho me levava ao bar. Sim. Eu saía da empresa que eu trabalhava, o ônibus me soltava na porta do bar. Eu parava na porta do bar, bebia e fumava, e dali eu ia para minha casa. Então o que eu fiz? No meu processo, eu fui liberto, mas eu não brinquei com a coisa, com o mal. Uhum. Eu não vi o mal ali e falei, não, eu já estou liberto, eu vou lá no bar lá e vou falar pro diabo, não, você já é derrotado. Né? O que eu fiz? Tentei ser prudente, então ao invés de eu parar naquele lugar que era o meu ponto de descida, eu soltava 2 pontos depois. É um processo. Eu trabalhei no processo para conseguir a libertação total. Eu comecei a desviar a minha rota, sair fora daquele negócio que me fazia mal. Eu comecei a desviar meu caminho e sair fora até que eu me senti totalmente tranquilo para poder voltar àquele lugar e aí sim falar, e aí gente, tudo bem? Beleza? Cumprimentar todo mundo, tomar meu refrigerante, às vezes, quando a pessoa me chamava, não, para um pouquinho aqui, para um pouquinho com a gente aqui bater um papo. Então, né, depois de bastante tempo, eu já me senti apto para parar naquele lugar lá e falar para as pessoas, e aí legal, dá um refrigerante aqui, tomar o meu refrigerante e seguir no caminho. Então, porque as pessoas, elas usam a palavra às vezes de forma errada, né? Porque a palavra de Deus fala assim que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Exato. Mas naquele momento que você começou ali na fé, não tinha tanta coisa ainda em você. Você não estava tão alimentado e estruturado para viver assim, maior o que está em mim. Não tem quase nada em mim ainda. Estava ali facinho de cair de novo. Então é um detalhe que a gente tem que fazer, né, dar uma ressalva, porque assim, por que não aceitei a Cristo? Não, então agora eu sou super poderoso. Não é, ainda não. Vai devagar. Vai devagar. Pé na embreagem, no freio. Não deixa o carro morrer não, mas vai devagar. Porque o inimigo, ele é astuto. Não é tudo o diabo. Não é tudo o diabo. Às vezes a culpa é minha também, né? Existe Deus, existe a minha carne e existe o diabo.
Então, assim, não é tudo o diabo, né? E não é tudo a minha carne. Às vezes também o inimigo está trabalhando ali sorrateiramente para te derrubar, para te tirar da bênção. Então é o seguinte, eu recebi uma bênção de Deus, um livramento de Deus para minha vida, porque se hoje eu estivesse vivendo do jeito que eu estava vivendo, talvez eu tivesse morrido já. O diabo podia ter ceifado a minha vida. Porque o que o diabo veio fazer nesse mundo aqui? Roubar, matar e destruir. Né? Ele vai te oprimir, vai te destruir. Então assim, eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Sim. A passos largos, eu estava correndo para o braço dele mesmo. Então assim, Deus me deu uma oportunidade e eu aproveitei aquela oportunidade e não brinquei com as coisas sérias. Né? Eu desviei realmente o caminho, saí daquela rota ali de morte. Uma mudança de postura, né? Mudei para viver. Mudei para me tornar um cristão. Porque aí foi criando uma estrutura, né? Igual você falou, exatamente isso aí. Você vai criando um caráter, né? Você que mentia, para de mentir. Você que roubava, para de roubar. Você que, né? E eu gostava mesmo ali, que sempre a gente conversa em casa, né? Porque ela perguntava, onde você está? Eu falava assim, tá na casa de mamãe. Eu estava no bar. Aonde você está? Não, eu estava matando meus parentes, tudo, que alguém morreu, aconteceu uma situação, mas não era nada daquilo, era sempre uma mentira para estar fazendo aquilo que eu gostava. Sim. Então eu não queria falar a verdade, eu nunca poderia falar para ela, talvez, que estou no bar, estou com meus amigos jogando baralho, estou não sei o que, não. Era sempre uma mentira para sair fora, para poder estar me aproveitando o que eu estava fazendo. Esse negócio de mentira, esse negócio de você fazer as coisas, isso é tudo as obras da carne que você fazia, então você tem que deixar de fazer aquilo ali. Como é que você deixa de fazer aquilo ali? Você tem que buscar o Senhor mais, tem que orar mais, tem que ler mais Bíblia e desviar dos caminhos do mal. Você tem que sair fora do caminho mal. Né? Literalmente. O salmista não fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me por caminhos eternos. Né? A rota eterna. Então eu tenho que pedir ao Senhor para me tirar desse caminho mal e me guiar para o caminho eterno. É isso que a gente tem que fazer. O processo ele é bem árduo. Eu vejo que assim, eu passei por algumas igrejas, você também passou por várias, a gente vê a diferença da homilia, né? Homilia, para quem não sabe aí, é o jeito que o culto flui, como que flui ali o culto. E uma das coisas que eu achei totalmente diferente na visão da fé, e como eu sou um cara que amo de paixão a cultura judaica, eu fiquei encantado com uma coisa que eu acho que eu nem falei para ninguém até hoje, mas é assim, é sobre a questão de quanto tempo se batiza. Sim. Demora muito na visão da fé. Sim. A pessoa entra e fica louca para batizar, e a gente fica ali só cozinhando ela. Eu lembro que o mais marcante, que foi a primeira pessoa que eu vi isso acontecer assim, mais focado, foi a Bia. A Bia demorou 2 anos alguma coisinha, para se batizar. E uma pessoa que está firme na fé. Então eu falo assim, o processo quando ele é bem feito, o discipulado quando ele é bem feito, aquele crente não sai mais da igreja. Ele não sai mais da fé. O que acontece, entrando dentro desse processo que você ali já aceitou a Cristo e está vivendo esses primeiros confrontos com a sua vida mesmo, a gente vai chegar a esse primeiro momento que é o batismo, que é nascer de fato, simbólico, nascer de novo. Mas há um discipulado que foi feito. Como que foi esse discipulado que aconteceu com você? Foi dessa mesma forma? Foi bem rápido? Porque quando a gente vê um discipulado que é muito rápido, rapidinho cria-se o que a gente já chama de desviado. Então, tem vários caminhos para te dar uma resposta a respeito disso aí. Né? Eu já tinha uma base lá Sim. atrás, porque eu já tinha ouvido a palavra e a gente começou, na verdade, antes de começar a gravar e tudo mais, a gente estava falando, né, que eu via falar de um Jesus. Né? Eu vivi caminhando ali, ouvindo falar desse Jesus. Estava aqui dentro, né? Mas eu precisava ter um contato maior e melhor com o Senhor. Né? Para ter, na verdade, não só com o Deus de outros, mas o meu Deus. Né? Aquele que eu posso me relacionar hoje. Eu acho que por isso que às vezes você fala assim, como flui? Flui porque ele é meu amigo. Sim, flui porque ele é meu amigo. Né?
Flui porque ele é meu amigo. Porque enquanto ele for só o Deus de outras pessoas, não vai fluir, não vai acontecer. Não, Deus de Noemi ou de Ruth? Exatamente. É isso aí. Então existe aquela situação do batismo, tipo do eunuco lá, eunuco Filipe. O que te impede? O que impede então? Já ouvi a palavra, já criei. Sim. Eu ouvi a palavra, eu criei. O que me impede de ser batizado? Né? Pega água e batiza. Pronto. Beleza, está batizado. Porque a palavra diz assim que quem crê e for batizado será salvo. Então existe isso. Para algumas pessoas eu creio que vai acontecer desse jeito. Porque tem gente que não vai ter muito tempo. Não vai ter tempo. Então Deus está trabalhando na vida de todo mundo de um jeito individual. Vai crer, vai ser batizado, vai ser salvo, vai morrer, pode acontecer várias coisas. Sim. Então vai ter um tempo para cada um. Né? E para outros não, para outros é um processo, né, mais demorado, que na minha situação foi como? Eu entrei na igreja, né, eu aceitei a Jesus e em pouco tempo eu fui batizado. Continuei ouvindo a palavra, aquela palavra foi me transformando, me limpando, né? E eu já tinha aceitado definitivamente assim, que era aquilo que eu queria seguir, aquele Deus. Para algumas pessoas é uma traição em algumas igrejas, né, para algumas denominações, se você deixar aquela denominação e for para outra, se você trocar uma placa dessa igreja aqui e for para outra, e isso eu tenho muita aversão dessas coisas, nossa, eu tenho um pavor enorme disso, e eu acho que é terrível isso que acontece, você não poder, né, visitar um irmão em outra denominação, porque aquela denominação ela não prega a mesma coisa que o lugar onde você está aqui, e é uma loucura. É o reino desunido. É o reino dividido. De Salomão. Não subsiste de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz isso, que o reino dividido não subsiste. Então, quando você sai dessa denominação, né, que às vezes as pessoas não entendem, você nem frequentava mais, você nem ia cultuar Deus ali, você nem entendia o que estava fazendo ali, você parou de frequentar aquilo ali. Você falou, não, agora eu vou frequentar aqui, que aqui eu estou me encontrando com Deus. As pessoas não têm misericórdia, elas falam assim, não, você não é mais meu amigo. Você largou aqui, então você não é mais meu amigo, não. Então você na verdade, você abandonou a fé. Você largou a fé, você cuspiu naquilo que você estruturou ali tudo. O tempo que passou ali em cima daquele tempo ali naquele lugar. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. A gente não tem que ser obrigado, né, para estar naquele lugar ali. As pessoas têm que te amar, têm que te respeitar. Entender que Deus ele trabalha de formas multiformas, né? A multiforma da graça de Deus. E eles não entendem isso, não acham que também às vezes não foram alcançados por essa multiforma. Aí falam lá, a igreja do surfista, doido, a igreja dos assembleanos que bate palma, que fala língua estranha, os batistas, os presbiterianos, o adventista está errado. Eu acho que cada um está buscando Deus está encaixando cada um no seu lugar, para que o reino seja difundido, o reino seja falado, a palavra de Deus vai alcançando pessoas em todos os lugares, para que aí que todos ouçam falar da palavra de Deus e Jesus volte realmente para resgatar a igreja. Então, eles não entendem que Deus ele vai fazer do jeito dele, não vai fazer do nosso jeito não. Sim. E aí, vai continuar tendo gente na igreja do sufista, vai continuar tendo gente na igreja adventista, vai continuar gente na batista, na visão da fé, e isso vai acontecer, vai difundir o evangelho para que Deus volte e resgate a noiva. Eu lembro que você falou aí sobre a samaritana, e falar de reino dividido, a samaritana é justamente o que Deus está fazendo com ela. Né? Ei, não posso falar com você, você é outro povo. Exato. E a lição que Jesus mostra para ela é que, olha, você adora em Arã, em Dan, você em Samaria, mas e aí? Qual lugar? Qual lugar? Nós vamos voltar em outra parte que a gente já falou aqui, os verdadeiros adoradores. Claro. Adoradores que vão adorar em espírito e verdade por um reino. Porque quando Jesus ele andou, ele falou só sobre reino. O reino de Deus é como isso, o reino de Deus é como aquilo. E aí quando a gente vai para a prática, gera uma divisão de placa. Exato. É uma divisão de Porque é placa. carnal.
Porque é carnal. É carnal. É carnal. Porque não chegou aquela multiforme, como você falou, de Deus, de entender que ele era reino. Enquanto um era fariseu, o outro era saduceu. Pô, não, vocês têm que seguir a Deus. Aí mas Moisés falou isso. Se vocês seguissem Moisés, vocês me seguiriam. Pronto. Então assim, Pronto. Acabou. então são coisas que Jesus fala assim, e quando a gente fala também de ler a Bíblia, quando vocês estão assistindo, vocês não têm a prática de ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, vocês vão ver essas coisas que a gente está falando aqui e vão entender essas coisas, porque você lê e compreende, como que eu falo paz do Senhor para o meu irmão, que é de outra denominação, só porque ele está de blazer com a Bíblia na mão. Uhum. Né? Um modelo, né? É um modelo crente. Isso. Beleza, Padrão. Aí beleza. Aí quando você vai bater um papo com essa pessoa, ou essa pessoa te convida na sua igreja, aí ela vira e fala assim, não, só pode pregar aqui se você tiver de terno. E gravata. E gravata. Já aconteceu comigo. Terno e gravata. Já aconteceu comigo. Isso aí. Não vem de terno, eu sei que você tem um linguajar assim mais jovem e tal, mas tenta segurar, não falar tanta gíria. Já aconteceu comigo. Então eu vou te falar, então largar logo um fogo aqui no isso aí então. Eu tava lá em Colatina, lá em Governador de Lindenberg, nós fomos sair um pouquinho para tomar um sorvete e tal, e aí eu comecei a ouvir um pandeiro lá, um louvor, e era do lado da sorveteria tinha uma igreja. Rapaz, eu tava ouvindo aquele corinho de fogo lá, o pessoal batendo palma. E aí eu me interessei de ir lá na igreja, parar um pouquinho, sentar um pouquinho no banco lá, eu vi um louvor e bater uma palma também, né? Cantar um louvor, porque foi benção. E aí, rapaz, eu tava de bermuda e camiseta, assim, cheguei na porta da igreja, tinha um diácono na porta da igreja, né? E hoje, assim, na visão da fé, e hoje na igreja batista, eu assumi um cargo de diácono, né? Diácono é serviço, você vai lá para servir a Deus e os irmãos, né? Aí o diácono está na porta da igreja, eu pensei que ele ia me convidar para entrar, né? Não. Você não está adequado. Ele não me convidou para entrar e eu falei assim, rapaz, eu tô aí, paz, né? Paz. E eu falei assim, rapaz, vim lá de Vitória. Ele falou, é mesmo? Ah, tá. Pois é, rapaz, eu tô gostando aí do som aí do culto aí. Tá. É bom, né? Tá bom. Que saia ficamos conversando um pouquinho, daqui a pouco ele falou assim, irmão, quando o irmão, aí eu falei assim, porque eu vou embora amanhã, aí ele falou assim, tá, tudo bem. Quando o irmão vier preparado, o irmão entra e participa do culto com a gente. Assim eu fiquei pensando, preparado? O que quer dizer com preparado? Porque eu estava com meu coração ali aberto, transbordando. Se fosse para aceitar transbordando, se fosse assim, qualquer coisa, quer vir aqui na frente, qualquer oração, qualquer coisa, quer vir aqui cantar um louvor, vambora, é nóis. Agora ele falou, não, se quando o irmão estiver preparado, o que era preparado? Era de calça, de camisa, sei lá, ou gola polo, de sapato, então de bermuda e chinelo não serve. Como assim? Que igreja doida é essa? Que evangelho é esse? É igreja de homens, não é igreja de Cristo. Isso é carnal, cara. As pessoas pegam aquela doutrina ali da igreja e levam a fé. Então, se tiver um pecador ali querendo aceitar Jesus naquele momento, o Senhor preparou todo momento ali para aquela pessoa ali aceitar Ele, para aceitar Ele como Senhor e Salvador da vida dele. Era um momento daquela pessoa ser arrancada do inferno, porque o Senhor podia ter arrancado aquela pessoa do inferno, nós poderíamos ter sido instrumento de Deus na vida daquela pessoa, e por causa que ela estava de chinelo, de bermuda, não estava preparada para entrar dentro da igreja. O lugar de salvação, o lugar de redenção, de ouvir uma palavra de Deus, não pode entrar, você não está preparado. Onde já se viu isso, é loucura. É doido. Loucura, né? É doido, um negócio doido, assim. Essas pessoas têm que mudar, tem que fazer aquela tal da metanoia. A mudança de mente, cara. E esquecer esse negócio de doutrina e falar assim, não, claro que todas as coisas na casa de Deus tem que ser com ordem e decência. Mas você usar chinelo e bermuda não é indecente, não. Não. É isso.
eu já vi assim que essa galera que faz isso é porque realmente assim foi criado naquilo ali, né? Sim. Chegou, tem muito. Ou foi doutrinado aquilo ali, né? Tem muito cristão evangélico que critica a própria igreja católica. Né? Ah, não, porque é assim, assado, tal, não sei o que. Adoração de santo. Adoração de santo, que não sei o que. É tudo idólatra. Aquele blá 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 que a gente já conhece. E tem muito idólatra na igreja evangélica. E aí tem um monte de cristão, você nascia assim, crescia assim, vou morrer assim, O Gabriel. Cara, e assim, fala não, o cara coloca, já vi muitos portões, né, por aí, né, sou católico, não sei o que, né, tipo assim, como se não pode falar pra você sobre Cristo. Sim. E a mesma coisa acontece não quando... Não tente mudar minha cabeça, porque eu sou isso. Eu sou aqui, isso. Né? E tem também o protestante, como você falou aí agora, que ele também não mude a minha... Não afronte minha fé. Não afronte a minha fé, porque tem que ser assim. Se não for desse padrão, você não pode entrar. Então são dois religiosos da mesma forma. Fariseu, saduceu, é tudo... É da mesma linhagem, porque... Só passou o tempo. Mudou a roupa, mas é o mesmo cristão. Não entenderam que o evangelho não se trata de igreja X e Y, mas se trata de Cristo. Exato. Se trata de evidenciar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então assim, se você chega num lugar desse e é brecado, então você está brecando um filho de Deus a chegar, o filho que a casa retorna, o filho pródigo. Como assim? O pai, anel, festa. Braços abertos, sandália nos pés, roupa limpa, nova, comida. É assim que Deus trata a gente. É isso aí. Só Deus trata a gente assim. Então, agora me fala, eu te pergunto. Eita! Agora segura. Eita! Pra que igreja, templo? Pra que igreja? Cara, eu vejo igreja como um plus a mais para o cristão, porque é uma questão de comunhão. A igreja, o tempo todo, ela fala sobre comunhão, ela fala sobre você ter um corpo, você precisa ter um corpo. Por quê? Porque ali, você, igual a gente está conversando aqui, tem uma experiência sendo trocada. Claro. Nós estamos trocando experiências, essa comunhão que a igreja tem, que é importante, porque essa troca de experiência que a gente está tendo aqui, ela é fundamental para crescimento. Então, por exemplo, eu vejo o Ramon, que é um cara que a gente vai bater um papo com ele aqui no podcast. É um cara que chegou na igreja e o tempo todo final de culto, ele chega ali e conversa comigo, conversa com o William, conversa com o pastor, sempre está perguntando. E cara, o Ramon é um crescimento assim, ó, muito rápido, porque é um crente que está com sede. Sim. Então, a igreja, essa comunhão que a igreja ela exerce sobre as pessoas, ela faz com que essa troca de experiência, além da palavra, que a palavra é fundamental, é o alimento, mas o viver no dialeto cristão, viver vendo o testemunho de vida, igual eu falei com o William também, eu falei com ele, cara, quando a gente olha para sua família está toda no altar. Verdade. Pô, o Pietro toca bateria, a Elaine canta, você está pregando. E a Pérola, se deixar, toda hora quer cantar. Verdade. Então, assim, olha a família. Estrutura. Ensina o caminho, né, que seu filho deve andar para que mais tarde ele não se desvie. Então, assim, eles têm o privilégio de nascer num berço cristão. Mas e quem não tem? Então, a pessoa que chega, igual a gente contou, de pessoas que chegam à igreja, a pessoa que está ali, tem o primeiro contato e, por exemplo, você conhecia a palavra. Sim. Você já tinha uma vivência com o evangelho. Mas uma pessoa que chegasse nessa igreja que você chegou e tem o primeiro contato com uma igreja e a igreja repele ele. Então, como é que seria? Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com o pastor foi eu entrando num carro, ele estava atrás, eu nem sabia que ele era pastor. Eu estava correndo porque minha mãe pediu para mim
ir com ela para uma outra cidade. Eu nem sabia que ela estava indo para a igreja. E eu entrei no carro de chinelo com o tênis na mão. E eu fui... o pastor atrás falou assim, quer que eu te ajude? Eu fui, peguei e coloquei o tênis na mão dele e falei, coloca aí então o cadastro. Que o tênis nem cadastro estava. E eu fui colocando o meu lá na frente. Na hora que eu fiz isso, minha mãe apavorou. Minha mãe, meu Deus, Diogo, ele é pastor. Aí eu, na mesma hora, sem, cru de tudo, eu falei assim, mas pastor não coloca cadastro em tênis, não? Mas é. Então assim, cara, e ele falou, coloca sim, claro que coloca. Isso aí é normal, isso é normal, fica tranquilo. Então assim, olha como que é o primeiro momento que a gente encontra, porque assim, não é só a instituição, a igreja, o local, mas toda parte de liderança, qual é a participação que tem na vida de uma pessoa que está encontrando Jesus ao primeiro momento. Tá, então vamos de novo aí então. Vou melhorar minha pergunta. Meu Deus. Agora vai, segura eu. Pra quê? Pra que igreja? Pra quê? Pra quê? Cara, por que eu tenho pra igreja? Além de comunhão, assim, nós vamos lá, nos encontramos, lemos Bíblia, oramos, mas pra que igreja? Eu posso fazer isso aqui, não podemos fazer aqui agora? Juntar um monte de gente aqui dentro aqui, orar e cantar, pra que igreja? Eu vejo a igreja como algo assim que é um alimento que eu não tiro da minha vida. Eu praticamente sou rato de igreja, eu sempre estou ali. Teve uma época, agora eu não consigo fazer mais tanto como eu fazia antes, porque eu tenho 1000 coisas. Eu tenho um laboratório em casa, eu trabalho em outro laboratório, eu tenho um canal para cuidar, para ajudar na edição, para criar coisas novas. Todo dia eu tenho que fazer uma coisa nova, assim, de texto. Ainda tenho meu devocional, ainda toco um louvor em casa, ainda cuido das minhas questões financeiras, do meu laboratório. Então assim, são momentos diferentes na vida. Certo. E tem dia, cara, que assim, eu tô falando particular assim, porque é como eu entendo. Tem dias que eu tô com dor de cabeça, eu tô triste com alguma coisa, porque a gente fica triste, ou tem alguns momentos que a gente está muito atribulado com muita coisa, mas eu não deixo de ir na igreja. Aí, pra que você não deixa de ir na igreja, irmão? Eu não deixo porque eu sei que ali, mesmo se alguém não colocar as mãos sobre a minha cabeça, Deus está ali. Claro. E quando me falta palavras para dizer para Deus, quando me falta algo para falar para Deus, só de eu estar ali, eu saio dali bem mais leve do que eu entrei, porque assim, parece que tudo se resolve tão facilmente quando eu estou na igreja, e é o que me sustenta hoje, porque não adianta eu ter um canal com 1000 e poucos seguidores, com 1000 e poucos inscritos, ter um laboratório aqui, trabalhar em outro, ter pessoas que eu cuido, que eu ligo. Hoje eu falei muito com muita gente hoje, e assim, o que adianta eu ter isso tudo se eu não tirar um momento para ouvir Deus? Verdade. Porque é legal isso, eu ter a minha casa, e aí tá bom, não preciso da igreja, porque aqui eu posso orar, aqui eu posso tocar um louvor. Claro. Mas e aí? E quando você não é o provedor do louvor? E quando você não é o provedor da palavra? Quando você não cria a palavra, mas ela vem de encontro? Quando é que isso vai acontecer dentro da sua casa? Porque nós estamos vendo muito isso aí hoje, né? Eu sou a igreja. Porque tipo assim, poxa, eu tenho a oração da manhã, que tem no meu canal, é de segunda a sexta. Então assim, é de 6 a 7 da manhã, eu acordo 5 para fazer, e todo dia tem um texto novo, todo dia é um texto diferente, e eu dou uma breve palavra em cima daquele texto. Mas e aí? Como a gente volta naquilo que a gente estava falando, e o azeite? Onde que eu pego ele de volta? Essa água aí, né? É na igreja. É onde eu estou ali
vou para um culto de terça-feira, achando que estava tudo bem. Até então não sabia que a bênção do Leandro, que está aqui na minha frente, ia tocar. O Ramon, líder do louvor, me passa uma mensagem: Diogo, hoje as meninas não vão vir, que é a Bia que está tocando agora. As meninas não vão vir. Saudade de Bia, né, rapaz? Nós já citamos ela umas 4 vezes aqui. 1000 anos sem ver Bia, só veio passando igual um foguete. E aí, ele falou assim, dá pra você tocar? Eu falei, dá sim, cara. A gente deixa a mesma coisa que a gente tem uma sequência de louvores que a gente já deixa pra semana. Eu falei, não dá sim, esses louvores aqui eu sei tocar e tal, dá pra tocar tranquilo. Mas assim, é aquele negócio, estou preparado, beleza. Mas e o que vai acontecer? Não sei. Não sei, mas é você estar na igreja ali e deixar Deus falar com você. Então a igreja, o pra quê dela é pra quê? Para que ele te alimente o tempo todo. Para que venha aquilo que você não está esperando. Então, estou fazendo essa pergunta para você por causa exatamente da questão de, né, para que serve aquele local, para que serve aquele espaço, para que a gente se reúne, né? Se o nosso coração realmente, talvez às vezes está em várias coisas, né? Temos que construir. Eu tive uma oportunidade de falar com o pastor Geraldo, você vê que onde está o coração do homem, né? Falou assim, mas pastor, tem que ter um bebedouro aqui. Ele falou, não, mas não é mais importante, não é o mais importante. Exatamente. O mais importante é a pregação do evangelho, o mais importante são as almas. Sim. Então, para mim, hoje na minha cabeça, como é que acontece hoje igreja na minha cabeça? É que nós temos que buscar as almas, né? Tem que ter amor às almas, pensar e viver pensando que pessoas têm que ser resgatadas, têm que ser trazidas, têm que ser cuidadas. Sim. Porque Jesus ele está voltando, de fato. Exatamente. De fato. Sempre é falado isso, Jesus está voltando, mas Jesus ele está voltando, né? Então assim, o final dos tempos está aí e há pessoas ainda para ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho ainda. Então a igreja está ali para ser realmente um local, um abrigo para essas pessoas que estão chegando, não só para aqueles que já estão curados, né? Aqueles que estão curados, né, deveriam ser para curar, para ajudar a curar outras pessoas, né? Para trazer um bálsamo para passar nas feridas, né? E às vezes não, às vezes as pessoas estão preocupadas no espaço delas. A melhor cadeira que eu tenho que sentar, o ar-condicionado tem que estar funcionando, o melhor som, mas aí não está preocupado com aquele que está chegando, né? Para você dar um lugar para ele sentar, para ele ouvir a palavra, para ele também receber aquilo que você recebeu um dia. Então, sim, é por isso tudo que está sendo tratado, esse negócio de o que é igreja, para que é igreja, né? Para não ser só aquela placa bonita, luminosa e aquela que eu posso ir também, né? Se for aquela eu posso ir, se for a outra eu não posso ir. Então é por isso que essa questão é levantada, né? Eu coloquei muito assim, o que é para mim, né? Porque assim, hoje eu vivo um momento totalmente diferente, né? Teve um momento que quando eu cheguei na Visão da Fé, você lembra ainda? Cara, teve uma época aí que das viradas de ano, o culto aconteceu um dia, no outro dia eu limpei a igreja, para o culto da ceia, que é a virada. Aí no outro dia, cheguei cedo de novo, limpei de novo, fui o primeiro a chegar no culto de ceia, fui o último a sair. No outro dia de manhã, eu fui o primeiro a chegar de novo, abrir a igreja, a limpar a igreja, e no outro dia tinha culto de novo. Teve uma sequência, que eu fiquei tipo quase 3 dias direto, ou 4 dias, não sei, direto, todo dia na igreja, assim, coisa, mas era outro momento. Eu não tinha sido casado ainda, não tinha isso tudo que Deus me deu até agora. Então, assim, momentos. Também é um amadurecimento também. Um amadurecimento, é uma outra vida. Eu acho que dentro disso, né, abrindo esse leque, às vezes algumas críticas chegam até mim, às vezes, sobre essa parte. Eu falo assim, gente, não dá para fazer tudo como era antes. Não. Porque a vida vai mudando. Claro. E a gente vai... Eu nem tento fazer o que eu fazia quando estava com 20. Não tem condição. Não, 30, depois mudou, agora 40 mudou, cara, meu ritmo diminuiu bastante. Então, como é que você... Eu fui na lenta agora. Como é que você era antes de ter filho?
Era um jeito. Claro. Agora que você tem filho, é outro. Ah, mas você sabe como é que você sobe um morro de carro? Você passa a quarta e sobe? Não tem jeito. Não tem como não. Isso aí é só quando o cara é muito novo, tá muito inexperiente. Ele passa a quarta e sobe. Agora não, a gente passa a primeira e vai bem devagar subindo a morrada. Não, ué. Mas você vai ver, quando você chegar na minha idade, você vai ver, é a primeirinha. Vai passar aquele monte de água ali que é a Laga Vila Velha aqui. Vai na primeira e vai embora. E vai cortando, abrindo uma vermelha ali, pai. É assim que a gente faz. Eu acho que evangelho, cara, evangelho é um negócio muito lindo, cara. Eu vou fazer a pergunta no final para você aqui, mas assim, evangelho é uma coisa assim que você se encanta. Com certeza. Ao ponto, quando você chega a um certo ponto, que você chega, é igual você está falando do morro, você subiu, tal, aí chegou a parte plana, que a subida é complicado. Claro. Esse processo da subida, de você entender o que é um culto, o que é viver dentro do evangelho e tal, até você acertar. Ser uma bênção. Ser uma bênção. Porque. Aí, pum, chegou no platô. Isso aí. Quando você chega no platô ali da sua vida cristã, aí que você vai entender melhor o porquê que você ora, o porquê que você jejua, o porquê que você vai no monte, o porquê que você está no culto, a importância de tudo aquilo. Quando acontece tudo isso, você... E agora? Você chegou já nesse momento em alguma parte da sua vida que, além da constância que você tem, você parou e falou assim, e agora, o que eu faço? Porque eu tive isso quando eu já tinha lido a Bíblia umas 3 vezes, assim, aí eu cheguei e falei assim, e agora? O que eu vou aprender agora mais? Eu falei assim, e agora? Eu li, fiquei um tempão indo para o trabalho e chegando 1 hora antes e lendo a Bíblia 1 hora. Até abrir a vidraçaria Viazute lá onde eu trabalhei também, lá do Rio. Coisa boa, hein? Pode ir lá que é top, hein? Cara, ficar fazendo isso, depois que terminou tudo isso, eu falei, e agora? O que eu faço? Já passou por alguma coisa assim? Pô, eu passei tanto processo, né? Principalmente dentro de igreja, assim, chegar numa máxima, você tá falando assim? Eu já fui passei no momento, mas eu tô falando uma assim. máxima, assim, depois que você fez bastante coisa. Você já fez, fala assim, e agora? O que eu faço? Não, assim, eu acho que ainda estou vivendo essa subida ainda, assim. Eu já tive vários momentos. Eu acho que o cristão, eu acho que passa bastante coisa desse jeito, assim. Eu tive um momento, assim, dentro da igreja, de querer ficar sentado no banco. Não quero fazer nada dentro da igreja. Uhum. Eu quero só ouvir a palavra de Deus. Eu quero levantar minha mão lá no banco, adorar a Deus, pegar, terminar, cumprimentar os irmãos e ir embora para casa. Já tive esse momento, né? E esse momento, de vez em quando, ele roda e volta. Eu quero ficar quietinho aqui, quero ficar sentado, só ouvindo. Mas só que eu aprendi uma coisa, assim, que Deus ele preparou uma coisa para você, específica para você, dentro da casa dele. Sim. Né? Ele vai usar o seu talento, e ele também é uma coisa específica, porque eu vejo que você faz, né? E geralmente você faz a mesma coisa, você está ali plantado para fazer aquilo ali, e é maravilhoso, né? Porque você é uma parte fundamental do corpo, está inserido na sua atividade, e quando você não faz isso, quando você tenta fazer as coisas de outro jeito, que não foi Deus que propôs aquilo ali, vai dar muito errado. Sim. Então você está inserido na parte do corpo, você é uma peça fundamental do corpo, está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer, e aí você vai ser uma bênção, as coisas vão fluir, Deus vai operar através da sua vida. Então assim, toda vez que eu tentava ficar no banco, sentado, ouvindo a palavra de Deus, só ali quietinho ali, Deus pegava, me tirava daquele lugar, me botava num outro lugar, da vontade dele. Aí eu mudava de novo, sentava no banco, ficava querendo ouvir a palavra de Deus, me tirava dali e me botava no lugar. E se eu for falar para você que eu gosto de estar em evidência, eu não gosto. Eu não gosto de estar na frente, eu não gosto de estar fazendo... eu não gosto. Não gostamos, então. A gente não quer ficar à mostra, sendo visto, porque quem é mais visto, quem está mais à frente,
toma mais pedrada. Exatamente. Então, Glória, aleluia. ele toma mais pedrada. Ô, mistério, palavra atual. Tá descendo Ai, aqui o Deus. fio, é como diz o fio. Me deixa só lá no sonoplastia, lá atrás. Não pai. vai tomar pedrada. Só que Deus, ele não foi isso que Deus propôs pra gente. Eu entendo, eu tô aprendendo. Eu estou falando, você não cheguei lá no platô, não cheguei no lugar mais alto. Estou subindo, estou entendendo o que eu entendo hoje. Que Deus, ele não me quer sentar naquele banco lá bendito, ouvindo só, e pegando, lendo minha Bíblia ali, cantando meu louvor, levantando minha mão, e indo embora para casa. Ele não quer isso de mim. Então Deus, ele sabe, ele me deu um talento, como deu para você e como deu para um monte de gente, e ele quer que aquilo ali, que aquele talento que ele te deu, que você pegue ele e multiplique ele na obra. Sim. Então o que acontece? Eu pego meu talento hoje e deixo Deus fazer o que ele quer, e aí ali eu entendo que se multiplica as coisas de Deus, e é assim que a gente vai subindo esses degraus, vai subindo essa ladeira para a gente chegar no lugar mais alto aí. Mas eu não gosto. Se fosse pelo meu gosto, pela minha vontade, eu não estaria nunca à frente de nada, né? Mas Deus, ele tem, e a gente tem que entender isso aí. Enquanto você não fizer a vontade de Deus, você não vai ser eficiente na obra de Deus. Vai ser como um membro, mas deficiente na obra de Deus. E a gente não quer ser um membro deficiente na obra de Deus, né? É ser Moisés, né? Vamos lá, vamos fugir. Vamos fugir. Fugir do chamado, fugir. Sai fora. Não sou eu. Não é comigo. Não é com você mesmo. E é com você também. É com a gente mesmo. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer experimentar você. Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer fluir através de você. E a gente às vezes fala, não é comigo, é com o irmão aqui, ó. O irmão aqui que é uma bênção. Rapaz, tira isso da cabeça. Somos nós sim. Ele está chamando a gente. Não é Samuel, não é isso? Ele está chamando Diogo, Leandro. Está repetindo ali o nosso chamado ali, está chamando a gente várias vezes. Basta a gente dar lugar e falar assim, eis-me aqui, né? Fala comigo, Senhor, seu servo te escuta. Né? Então a gente tem muita dificuldade a gente ouve a voz de Deus, porque a gente está ali na igreja ali, e a gente está ouvindo a voz de Deus, mas obedecer a Deus, falar com Deus que Ele pode fazer, né? É aquilo que a gente estava falando lá no começo. Faz, Senhor, pode fazer, eu dou a liberdade do Senhor. É isso aí que está o estreito. E eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar muito a vida cristã da gente, de obedecer a Deus, que a gente não quer obedecer a Deus. Eu acho que é aí. A chave do sucesso do cristão é a obediência. Se a gente obedecer, Deus, ele vai dar todas as ferramentas na sua mão para você executar a obra dele, para você fazer o que ele quer. Deus vai fazer tudo isso. Mas primeiro você tem que obedecer. Obedecer. Aprendeu aí, né, galera? Tá vendo aí, né? Cara, pra finalizar, uma coisa que a gente colocou também como meta aqui, é a única parte que tá dentro do roteiro. Porque o resto não tem roteiro, irmão. Isso aqui vai fluindo, e se deixar a gente vai a noite toda, porque crente fala. E é fala isso e come. Come. A gente não comeu nada ainda, depois a gente vai comer. Beleza. Aqui, mas uma das coisas que eu fiz com o William, e achei bacana demais a palavra que ele deu por último, e eu queria que você também fizesse a mesma coisa. Qual é a palavra que mais tem queimado no seu coração e que você pode compartilhar com a galera que está aí nos ouvindo, nos vendo, para que possa também entrar nessa metanoia, como você falou, de mudança de mente, de um formato diferente de viver a vida cristã. O que você tem assim que está mais queimando o seu coração? Fala para essa galera o que eles precisam fazer, o que eles precisam mudar, assim, como conselho, né? Rapaz, existe uma palavra mesmo, assim, eu gosto demais dessa palavra, e é uma palavra de confronto, na verdade, né? Ela te confronta com uma vida cristã. Eita, tá? Glória. Mistério. Lá vem cajada aí. Porque te confronta. Porque a galera quer palavra de vitória. Vitória, rapaz, a gente já é vitorioso. Sou mais que vencedor. Nós somos já vitoriosos. No momento que Jesus ele disse está consumado, né? Tá tudo feito, tá tudo pronto.
nós já somos vitoriosos. Você aceitou essa palavra? Você aceitou que Jesus ele morreu e ressuscitou, que o sangue dele foi derramado para redimir os pecados? Nós já somos vitoriosos, já estamos na bênção. É só você pegar e tomar posse dessa bênção aí. Através dessa... Nós fomos comprados, né? Então, amém. Ponto. Mas o que me impacta muito, eu fico muito impactado, é que como cristão, como servo de Deus, há uma ordenança para aqueles discípulos, para eles irem para Jerusalém, para que ali eles recebessem do alto o Espírito Santo de Deus, fossem revestidos do Espírito Santo ali, fossem cheios do Espírito Santo. Mas há alguns que não foram para cumprir aquela determinação de ir para Jerusalém. E eles estavam indo para onde? Para Emaús. Então olha, é demais. É demais, porque às vezes nós estamos indo para Emaús. Então, isso é muito forte. Então, nós estamos deixando de fazer o que Deus mandou. Nós deixamos de fazer, nós vamos fazer o seguinte: vou fazer a minha vontade. Minha vontade é o quê? A minha vontade é voltar para a minha terra, para o meu lugar, para o lugar que eu entendo, que eu conheço, né? Que eu me sinto confortável. Eu estou confortável, estou legal, eu vou voltar para Emaús. Mas não é para Emaús que eu tenho que ir. Eu tenho que ir para Jerusalém. Então, no caminho de Emaús, Jesus está ali com aqueles discípulos. Jesus está ali com eles ali, e está conversando com eles, e está falando a respeito por que eles estão indo para ali, como é que está acontecendo, né? E aqueles homens estão falando, não, que acabou tudo, o mestre morreu, e acabou, e não sei o que e tal. Então eles se lamuriando ali, e até que chega num local, um determinado local que eles tinham que chegar, Jesus fala, ok, vou continuar meu caminho, legal, obrigado aí para vocês. Eles falam assim, não, fica conosco aqui, né? Fica um momento com a gente aqui. E Jesus estando ali com eles ali, acontece a grande revelação ali daquele momento ali, que eles vão reconhecer Jesus no partir do pão, né? Ele vai pegar o pão e quando ele vai partir o pão, eles vão reconhecer Jesus. E às vezes a gente está fazendo o caminho contrário de que Deus quer. Jesus ele está com a gente ali, porque às vezes a gente fala que a gente está abandonado, que a gente não... Deus ele não está mais com a gente ali. Nós estamos ali, a Deus dará. Nós estamos entregues ao mundo, massacrados. O mundo está pisando na gente. É um trabalho complicado, é uma escola complicada, são amigos complicados, é uma igreja complicada. Deus não está com a gente, né? E a gente vê que não é... Mesmo eles fazendo o que Deus tinha falado, totalmente ao contrário, ainda assim Deus estava ali com eles ali, conversando com eles ali, dando a entender para eles ali, até que chega um momento do crucial, que eles vão chegar e vão falar, não, fica conosco aqui, e Jesus ele se revela para eles, e eles vão perceber a tremenda besteira que eles estão fazendo. Então que hoje, se você está ouvindo essa palavra, né, que caia as escamas dos seus olhos, que os seus ouvidos eles fiquem prontos para ouvir o que Deus ele quer falar para você, para que você seja obediente a Deus. Quando Deus mandar você ir para Jerusalém, não vai para Emaús não, porque Emaús não tem nada não. Emaús, a única coisa que tem em Emaús é uma vida, né, talvez sem graça, ou de um passado, falando sempre do passado, nós vivemos aqui, nós vimos os milagres, né, e deixariam de ser cheios do Espírito Santo de Deus, deixariam de ver as grandes coisas que aconteceram naquele lugar, né? Deus tem preparado coisas grandes para nós, e Deus quer usar você. Deus quer usar você, Ele não quer usar o outro. Exatamente. Ele não quer usar ninguém, Ele quer usar você. E a gente tem que parar de ser covarde, porque os discípulos estavam sendo covardes, porque sabiam que lá o que poderia acontecer? Estava vindo perseguição, estava vindo talvez até a morte. Então eles estavam acovardados. O Espírito Santo de Deus vem para trazer essa ousadia. Exatamente. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não meio cheio, nem vazio, mas cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai te dar ousadia para fazer a obra dele. Então a gente tem que sempre buscar Deus, ser cheios de Deus, estar sempre cheio de Deus,
para que você tenha ousadia para fazer a vontade de Deus. Então, para você não ser covarde, você não ir mais para Emaús, sai fora de Emaús. Emaús não tem nada para você. Você vai ouvir a palavra de Deus, seus olhos vão se abrir, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e você vai ter ousadia para fazer a vontade de Deus. Então é essa a palavra de confronto. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus usar você. E aí vamos parar de ser covarde, vamos parar de querer sentar no banco, vamos querer parar de fazer, não, vou ficar mais na oculta, vou ficar mais na névoa, né? E vou deixar o outro ir para frente se expor. Não, nós temos que nos expor. Nós que temos que aparecer. Eu queria finalizar tocando, né? É que a gente vai finalizar um podcast com um cara desse, sem que ele toque pra gente pelo menos alguma coisinha, né? Né? Não pode ser... Não pode deixar de fora. Mas ele não vai fazer isso, né? Não, para, pelo amor de Deus. Gente, a música que ele vai tocar, canta que vocês vão entender. Quem me conhece, já sabe. Antes de eu falar, cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eita, mistério. Esse então foi o nosso papo com o Leandro. É isso aí. Obrigado aí, tá, Diogo? Por uma honra, né? Participar com vocês aí, porque falar da palavra de Deus, falar da presença de Deus, né? Da transformação de Deus na vida do homem é muito importante. Às vezes a gente passa batido, né? Vamos pregar, vamos falar da palavra de Deus, mas o que Deus fez na sua vida, né? E eu tenho certeza que quando a gente fala do testemunho pessoal da gente, há conversão também. Há pessoas que podem se converter através do teu testemunho. Do que você viveu, alguém vai se identificar com o que aconteceu na sua vida, até você chegar no Evangelho, até você chegar aos pés do Senhor, né? O Deus é o Deus da luz, Deus da salvação, o Deus de misericórdia, e há necessidade que haja misericórdia na igreja, né? A palavra de Deus diz, né? Mateus 5, no Sermão da Montanha, diz assim que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Então nós temos que ser misericordiosos com aqueles que ainda não estão no reino de luz, que ainda estão no reino das trevas. Então, que nós possamos desenvolver, né, através da graça de Deus, a misericórdia, para que outras pessoas possam ser alcançadas, né, e que pessoas se rendam aos pés do Senhor, que pessoas possam dizer que tem Deus como Senhor e Salvador da vida delas também, serem gratas a Deus. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Então, gente, Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigado. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o comentário aí nesse vídeo da parte que você mais gostou. Então, até a próxima. Falou, fui!